Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vivemos nesse final de semana a solenidade de São Pedro e São Paulo e o dia do Papa. É uma solenidade no Brasil transferida do dia 29 de junho para o domingo seguinte, embora algumas comunidades e paróquias dedicadas a São Pedro ou São Paulo ou São Pedro e São Paulo comemorem essa data no dia 29, que é a data original, mas no Brasil, normalmente, segundo o nosso diretório litúrgico, essa solenidade é transferida para o domingo. Em Roma, nós tivemos justamente nessa festa de São Pedro e São Paulo, na véspera, justamente a entrega do barrete cardinalício e anel cardinalício aos novos cardeais, além também das igrejas das quais são os párocos, né, dali de Roma, e também no dia 29 tivemos também a entrega dos palhos aos novos arcebispos, além de ser também um encontro com as igrejas cristãs, especialmente as igrejas orientais, lembrando essa comunhão, essa unidade da igreja nos vários patriarcados. Portanto, é o momento de nós estarmos unidos ao Santo Padre, que celebra esse dia 29 com muita solenidade em Roma, e nós celebramos no Brasil, em quase todas as nossas comunidades, no final de semana. Final de semana que sucede ao dia 29 de junho, que é uma das festas juninas também, mas que para nós é uma oportunidade de vermos, de um lado, a igreja enquanto seu interior, enquanto seu interno, enquanto se organiza, representada por Pedro, e ao mesmo tempo a igreja enquanto missionária, evangelizadora, representada por Paulo. Embora ambos sejam também aqueles que estão dentro e também missionários como igreja. Portanto, é uma ocasião de nós sentirmos essa catolicidade e essa necessidade de crescimento enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Eu creio, caríssimos amigos e irmãos, que nesses momentos difíceis que nós passamos na humanidade, passamos também em nosso país, passamos também em nossas cidades, é muito importante nós termos bases sólidas com relação àquilo que nós vivemos e aquilo que nós acreditamos. No meio de tantas pressões e tantas situações das mais diversas, nós vemos que nós somos chamados a ver que nós desejamos, auguramos, lutamos por um mundo mais justo, um mundo mais humano, mais fraterno, onde as pessoas tenham, né, como viver com dignidade e, ao mesmo tempo, nessa questão social, também a questão ética, que possam ser respeitadas também as liberdades individuais, as convicções e os valores humanos e cristãos da pessoa, da vida, da família, que tem tantas situações, as mais diversas. São muitas situações que hoje nós temos, muitas situações, e que nós muitas vezes com facilidade carimbamos, taxamos as pessoas de um lado e de outro para poder nos defender. Muitos desses grupos, né, logo se acusam mutuamente e logo carimbam outro de tal tipo de situação, tentando defender-se a si mesmo. Cabe a nós, justamente sabemos que, assim como aconteceu com Jesus, seremos atacados de todos os lados. Seremos muitas vezes questionados, mas cabe a nós termos bem claro nosso coração em quem nós colocamos nossa confiança, em quem colocamos nossa esperança e as consequências de buscar o Senhor Jesus Cristo, sabendo ir ao encontro do outro, da pessoa, amando-a em Cristo Jesus, não por uma ideologia, não por algum interesse outro, a não ser unicamente por sermos filhos de Deus, irmãos em Cristo e por isso mesmo comprometidos uns com os outros. É um tempo em que nós somos chamados cada vez mais a tomar essa consciência e caminharmos enquanto igreja unida, enquanto igreja que tem a mesma fé, o mesmo batismo, as mesmas convicções, embora uma diversidade de dons, de carismas, mas ao mesmo tempo caminhando no Senhor. É justamente, acho que para todos nós, uma oportunidade, na festa de Pedro e Paulo, essa importância de estarmos unidos enquanto igreja, Pedro, sob Pedro, com Pedro, e ao mesmo tempo, enquanto igreja que é missionária, uma igreja em saída, como bem recorda o ano do laicato que nós vivemos no Brasil, leigos e leigas na igreja em saída, sujeitos, protagonistas da igreja em saída, anunciando o reino de Deus.
E como lembra sempre também o Papa Francisco, essa importância da igreja no mundo, tanto profeticamente questionando tantas bases erradas desse mundo, como também chamados a anunciar a boa notícia da salvação para todos. Portanto, Pedro e Paulo, dois apóstolos, um que Jesus chamou na beira do lago de Genezaré e outro que se converteu no caminho de Damasco, cada um com a sua história, cada um com a sua vida, mas que ambos morreram perto do ano 67 em terras de Roma e ali foram sepultados. Pedro, onde hoje está a Basílica de São Pedro, no Vaticano, está em cima de um cemitério romano, onde Pedro está sepultado, e Paulo, justamente fora dos muros do Vaticano, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde também está sepultado, e ali justamente esses dois que saíram da Palestina, saíram da região, né, de Jerusalém, foram pelo mundo evangelizando, chegaram à capital do Império, de onde tinha todas as estradas e vias de comunicação para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Regaram com seu sangue as terras romanas e dali em diante os sucessores de Pedro continuaram a morar ali, justamente junto ao túmulo de Pedro, como até hoje acontece com o Papa Francisco. Por isso mesmo, no dia de São Pedro e São Paulo, nós comemoramos também o dia do Papa. Lembramos aquele que sucede a Pedro, dentro dessa ininterrupta sucessão apostólica de Pedro até hoje, passando por tantas situações, as mais diversas da história, com seus altos e baixos. Eu creio que é uma sucessão bastante cientificamente comprovada, mas ao mesmo tempo vendo como é o Espírito Santo quem conduz a igreja, levando adiante essa bela e importante missão de ser presença de Cristo hoje no mundo, na sociedade. Portanto, celebremos com muita alegria, muita unção, essa festa de São Pedro e São Paulo, nesse final de semana em nosso país, e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que nos ajude a vermos essa comunhão com Pedro e essa missionaridade da igreja em saída. A palavra de Deus, ela vai nos contemplar dessa forma. Tem a missa da vigília, que é do sábado à noite, no caso de nós celebrarmos no domingo, onde temos as leituras próprias da vigília, e que realmente nós encontramos no lecionário e também no diretório litúrgico, as leituras próprias da vigília e também as leituras da missa do dia, que no lugar do 13º domingo do tempo comum, celebramos a solenidade de Pedro e Paulo. Na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, caríssimos irmãos e irmãs, nós lemos justamente sobre a prisão, né, de alguns membros da igreja, e fala que prendeu Pedro e colocou na prisão. Já havia uma perseguição contra os cristãos, ou seja, depois de mandar matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, também mandou prender a Pedro, e era o dia dos pães ázimos. Ou seja, uma perseguição, e lembrando bem da Páscoa, dia dos pães ázimos é tempo pascal, tempo da Páscoa. Lembrando que os cristãos, desde o começo, foram perseguidos, e até hoje o são, das diversas formas, sempre configurados à Páscoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é? E aqui, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Né? E, ao mesmo tempo, quando estava Herodes para apresentá-lo, né, para ser julgado, ele dormia entre dois soldados, preso a duas correntes e guardas que vigiavam a porta da prisão. Ou seja, toda a segurança máxima. Seja Pedro, primeiro Papa, preso por ser cristão, por ser seguidor de Jesus Cristo, com guarda do seu lado, correntes prendendo e guarda na porta da prisão. Seja uma segurança máxima diante de alguém que não fez nenhum mal, a não ser pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E a igreja, através dos tempos, sempre irá passar por isso, né? Por perseguições, porque defende a vida, a verdade, o Evangelho, anuncia a palavra de Deus aos irmãos e irmãs. Quantos mártires, através da história, nós vemos, né, e nós sabemos que ocorreram devido justamente à própria fé, quando não tem essa liberdade de crer e de poder caminhar como cristão. E aqui fala a leitura, a segunda parte da leitura dos Atos dos Apóstolos, desse domingo, dessa festa de Pedro e Paulo, que Pedro é libertado miraculosamente por um anjo. Apareceu um anjo do Senhor, a luz iluminou a cela, portanto era uma cela às escuras, na escuridão, e o anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa.
as correntes caíram das mãos, o anjo continuou, coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, põe a tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou, não sabia se era realidade, se era sonho, né? Pensava que era apenas uma visão. Depois passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu sozinho e saíram, caminhando por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Pedro então caiu em si, estou livre. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a experiência de Pedro e dos papas e da igreja sempre tento amarrar para que a palavra de Deus não seja anunciada. No entanto, o anjo do Senhor sempre dá essa abertura para que nós possamos miraculosamente continuar anunciando a palavra de Deus, mesmo em meio a tantas situações de dificuldades, situações adversas. Mesma coisa, meus irmãos e irmãs, encontramos na carta de São Paulo a Timóteo, a segunda leitura dessa solenidade. Paulo vai lembrar, eu já estou vendo que eu estou para dar a minha vida. Aproximo-se da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e me fez anunciar a sua mensagem integralmente a todos. Paulo vai lembrar aquilo que o Senhor o conduziu, fortaleceu para continuar anunciando a boa notícia para todos. Lembra a nossa missão enquanto igreja. Se de um lado ela é perseguida, do outro lado, como Paulo, sempre perseverante no anúncio da palavra de Deus, combatendo o bom combate da fé, anunciando o Evangelho, a boa notícia para todos. E por fim, meus irmãos e irmãs, o Evangelho dessa solenidade, desse domingo, de Mateus 16, quando Pedro faz sua profissão de fé. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Há muitas opiniões. João Batista, Elias, Jeremias, alguns profetas. Mas vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz é tu, Simão, porque isso foi revelação no teu coração e que vem de Deus. Por isso eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Meus irmãos e irmãs, o Papa, os bispos, o povo de Deus, somos chamados a professar nossa fé e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que está vivo hoje, presente no meio de nós. É por isso mesmo que nós temos a força de anunciar o Evangelho como Paulo, de experimentar toda a perseguição como Pedro aparece na leitura de final de semana e não desanimar de continuar pregando o Evangelho e caminhar nessa unidade de igreja. Encontrar-se com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É nele que está a nossa vida e por causa dele que nós anunciamos a boa notícia para todos. Levamos adiante essa boa nova. É nesse final de semana, portanto, que nós, aproveitando a festa de Pedro e Paulo, rezamos pelo Papa, agradecemos a Deus pela vida e missão e o serviço que o Papa Francisco presta à Igreja enquanto sinal visível da unidade e sabemos também com todas as dificuldades e problemas de hoje. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós damos um presente ao Santo Padre, que é o óbolo de São Pedro, como nós chamamos, que é a nossa oferta, que depois é entregue através das dioceses ou arquidioceses ao Santo Padre, para que ele possa utilizar esse óbolo para ajudar tantas pessoas pelo mundo afora, como bem o faz o Santo Padre e o Papa Francisco, como também fizeram os seus antecessores. Portanto, vivamos intensamente, meus irmãos e irmãs, esse final de semana, a festa de Pedro e Paulo, de belos testemunhos que nos indicam, nos encaminham para seguir a Jesus Cristo, para não desanimarmos com as perseguições, para sermos a igreja missionária, para estarmos unidos enquanto igreja que caminha no Senhor e, ao mesmo tempo, que caminha no Senhor, estarmos unidos àquele que hoje é aquele que deve confirmar os irmãos que recebeu de Pedro essa sucessão e, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que cada um de nós, no meio dessa confusão toda do mundo de hoje, temos essa identidade bem clara para, dialogando com a sociedade, com o mundo de hoje, com as várias situações, primeiro não tenhamos medo das ameaças, das prisões, dos martírios, porque não matarão a vida eterna, por mais que tentem matar os cristãos. Do outro lado, que nós não desanimemos de continuar anunciando o Evangelho a toda criatura,
e anunciando com toda alegria aquele em quem nós acreditamos. Que Deus abençoe e proteja e guarde a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.